Muito boa tarde. Isto é um momento difícil porque o dia vai longo e a vossa paciência e capacidade de concentração e atenção já não deve ser muito grande. De qualquer forma, num minuto inicial, não posso deixar de me congratular com o facto de 1 ano e meio depois desta associação ter sido constituída, termos tido hoje uma casa cheia, apresentações com a vitalidade que demonstram relativamente ao setor, e sendo certo que isto depende fundamentalmente da contribuição dos associados, também depende muito de quem dirigiu esta associação, e de maneira que uma palavra muito especial para o Manuel Évora, que sabemos que em condições difíceis tem levado este barco a bom termo e está, portanto, de parabéns, como aliás está todo o setor. 2 palavras sobre a RAR, porque a RAR é uma empresa 100% portuguesa que detém a Vitacresce. Alguns sabem disso, outros talvez não o soubessem e, portanto, sem perder muito tempo, porque interessa ir ao tema que nos propusemos discutir, apesar de tudo vale a pena relembrar, porque é sempre bom ver uma empresa portuguesa atingir a dimensão que a RAR tem. A RAR está presente em 6 países e 2 continentes e tem um nível de faturação que é pouco vulgar para as empresas industriais ou agroindustriais portuguesas. Já passou este ano, ou o ano passado, os 1.000 milhões de euros. É certo que, porque tem tido um nível de investimento muito acelerado, tem um conjunto de negócios que ainda são consumidores de recursos em vez de libertadores de recursos. Mas, apesar disso e apesar desse esforço, a rentabilidade tem-se mantido e o que se prevê é que dentro dos próximos 2 anos os frutos mais óbvios comecem a ser mais visíveis. É um conglomerado que trabalha em várias áreas, que opera em várias áreas. Apenas vos chamo a atenção para a área alimentar, onde acima refiro a origem do grupo. No fundo, foi uma empresa que nasceu nos açúcares. A Imperial, que é líder do mercado de chocolates em Portugal, como alguns saberão, e a Vitacresce. A Vitacresce foi uma aposta importante, interessante, como eu costumo chamar, visionária do Grupo RAR, porque quando em 2007, 2008, essa aposta foi feita, ninguém em Portugal, ou muito pouca gente em Portugal, acreditava no setor. E o grupo teve a visão que o levou a dar esse passo em frente. E deu pela porta grande, não procurou pequenas coisas, olhou para fora, viu qual era o país onde aparentemente as oportunidades existiam. Esse país foi a Inglaterra e foi aí que a RAR começou com esta operação, comprando uma empresa que nessa altura era inglesa. Aliás, comprou uma, comprou 2, comprou 3 e hoje em dia tem um conjunto de negócios, que é o Grupo Vitacresce, que totaliza 700 e tal hectares de área não coberta e 70 hectares de estufas e que tem posições cimeiras numa série de mercados, particularmente no dificílimo mercado inglês, onde está presente em todas as grandes cadeias. Nós, em Portugal, ocupamos este lugar, ou seja, temos aqui, se podem ver no slide, tem o RAR, tem o Grupo Vitacresce, que depende a 100% da RAR, e depois há 5 unidades autónomas de negócios, das quais eu sou responsável por uma, é a que está em Portugal, é também responsável, ou sou também responsável pela Espanha, pela gestão de Espanha, e a partir de Portugal produzimos e exportamos também para terceiros, mas em grande medida para todas as outras unidades do grupo que aqui aparecem incluídas, para a Vitacresce Salads em UK, para a VHB, a empresa de ervas aromáticas, uma empresa de tomate e uma joint venture na área das ervas aromáticas que foi recentemente criada na Holanda. Este conjunto de empresas geram entre si fluxos muito interessantes que eu penso que são uma parte importante da razão de ser do sucesso que o grupo está a ter. Porque, no final de contas, nós, a partir de Portugal, exportamos para todas estas empresas, mas porque cada uma dessas empresas tinha o seu know-how específico em categorias de negócios específicas, nós também, em Portugal, beneficiamos do know-how que aí existia. E essa é uma das apostas do grupo e uma das razões de ser
para o investimento que foi feito. Costumo mencionar a integração vertical como algo que nos distingue e que nos distingue não só relativamente a uma boa parte das empresas portuguesas do setor, mas também em relação aos nossos próprios colegas das outras empresas de Inglaterra, porque, efetivamente, em Portugal levamos cada vez mais até ao extremo o conceito da integração vertical. Por que é que digo isto? Em todas as outras unidades temos campo, temos o arrefecimento do produto, como aqui aparece refletido naquela imagem, temos a lavagem, temos o embalamento, temos a distribuição, mas na parte final, na reta final, naquela que tem a ver com a comercialização, praticamente todas as outras empresas do grupo apenas produzem marcas de distribuição, enquanto a Vitacresce optou por também produzir e desenvolver a sua própria marca, à parte aquilo que vende para a distribuição. Tenho que me apressar porque tenho que ir diretamente ao tema. Apenas para o enquadrar, tentei definir, ou tentámos internamente definir, o conjunto de desafios que o setor agroindustrial português tem pela frente. E pensamos que são estes. Há um guarda-chuva envolvente, digamos assim, que se está a aproximar a passos largos, que é a PAC 2014-2020, e depois há aquilo que identificamos como 4 grandes desafios. Um tem a ver com o contexto económico e social, o segundo com as relações com a grande distribuição, já se falou aqui hoje e provavelmente ainda se falará mais, a internacionalização e a necessidade absoluta de um aumento estrutural das margens do setor. O tema que me foi dado, ou que nos foi pedido, foi o da internacionalização, e é sobre esse que me vou centrar, mas apenas mostro este quadro complicado no sentido de vos transmitir que internamente tentámos para cada um destes 4 grandes desafios identificar obstáculos e medidas que poderão fazer face e poderão ajudar-nos a ultrapassar esses obstáculos. Não se preocupem, portanto, porque deste quadro enorme só me vou centrar na internacionalização e tão rápido quanto possível. Quanto à internacionalização, identificámos 4 grandes obstáculos. O primeiro foi aquele a que chamei, usando a terminologia inglesa, de Last Mover Disadvantage, por oposição àquilo que normalmente se chama, nos livros de texto ingleses ligados a estas áreas, First Mover Advantage. Quem vai à frente, agora isto traduzido em linguagem portuguesa, candeia que vai à frente, alemia 2 vezes, exatamente. Portanto, esta é a versão um bocadinho mais sofisticada. E o que aconteceu a Portugal foi exatamente o contrário, é que nós levamos umas dezenas de anos de atraso e digamos que dos países do Sul fomos o último que decidiu apostar a sério neste setor e particularmente na internacionalização. Ora, isso é uma dificuldade acrescida que nós pensamos na Vitacresce que o setor não consegue resolver se cada um tentar fazer as coisas sozinho. E aí, nesse capítulo, para responder a este obstáculo, no ponto das medidas, eu acho que a Portugal Fresh desempenhou já e vai continuar a desempenhar um papel extraordinariamente importante que eu ilustro aqui com uma das presenças, já todos nós vimos fotografias deste tipo, mas em que naturalmente a Vitacresce não deixa de estar presente. Segundo grande obstáculo, a indiferenciação ou o risco de cairmos na venda de produtos indiferenciados. Não é uma categoria dos frutos e legumes muito fácil de se distinguir, em que os produtos se distingam uns dos outros. E, portanto, há que encontrar formas de mostrar que temos alguma coisa diferente daquilo que os outros têm para oferecer. E é aí que o papel dos nichos, de que também já se falou mais do que uma vez hoje, julgo que desempenha uma função importante. E nós, na Vitacresce, temos noção dessa dificuldade, da dificuldade de competir em produtos básicos e que toda a gente tem com países que estão mais desenvolvidos do que nós nesta matéria, ou têm até uma área maior do que a nossa nesta matéria, e por isso, a título de exemplo, digo-vos o porquê do relativo sucesso, e ainda só falo em relativo, do relativo sucesso que estamos a ter com a nossa presença em Espanha. Se nós tivéssemos querido entrar em Espanha com produtos que em Espanha existem em enormes quantidades e com enorme oferta, seguramente não tínhamos tido qualquer hipótese. Optámos por
colocar em Espanha produtos da gama biológica, em que Espanha não é autossuficiente, aliás, nem Espanha, nem muitos outros países, porque é uma cultura difícil de fazer. Apostámos nisso e apostámos nas batatas Primor. Mais uma vez, se tivéssemos ido para a Espanha com batatas sem valor acrescentado, dificilmente tínhamos conseguido aquilo que já vamos conseguindo. E outros exemplos, naturalmente, se poderiam dar. Segunda questão, ou segunda forma de ultrapassar o risco de indiferenciação é comunicar as vantagens que temos e falar nelas de uma maneira muito clara e muito fundamentada, ou seja, ilustrar e dizer quais são as nossas vantagens competitivas. Menciono aqui em 2 slides que não vou ler por falta de tempo. Um deles tem a ver com coisas que também já se falaram aqui hoje, que são as extraordinárias condições naturais que nós temos como país, das quais a água em abundância, comparativamente, nomeadamente com Espanha, não é a menor das desvantagens. Tirando isso, questões como o sol, como o clima, como os solos, como a amenidade com que de facto a natureza nos protege comparado com outras geografias, esse aspecto tem que ser salientado e é uma das razões para que as laranjas portuguesas e do Algarve, como há pouco se dizia, saibam melhor do que as outras. Mas a distinção, a fuga, a indiferenciação faz-se também por aspectos técnicos. Nós temos que dizer aquilo que sabemos fazer, temos que apagar de uma vez por todas aquela ideia que a Raquel há pouco mencionava, das dúvidas que ainda subsistem quanto à capacidade técnica da agricultura e da agroindústria portuguesa. E é na base de coisas concretas como certificações, algumas delas muito difíceis de atingir, que a Vitacres tem conseguido percorrer este caminho e que muitos outros dos nossos colegas também o têm conseguido fazer e farão cada vez mais. Finalmente, relativamente à indiferenciação, a questão da marca, a marca, já disse, nós apostamos nela, não vou ter tempo para elaborar sobre o assunto, apenas vou tentar com este ponto, e mencionando este ponto, encorajar os meus colegas de setor a não venderem produtos apenas pelos produtos. Se conseguirem, e nem sempre se consegue, associar uma marca, criar um posicionamento próprio dessa marca, o produto tem seguramente mais 20, 30, 40% de valor do que se for um produto em que não se veja outra forma de o distinguir. E eu tenho aqui alguma dificuldade em chegar aqui. Está. Últimos 2 obstáculos, a periferia e o individualismo. Eu não vou ter tempo, por aquilo que vejo, de percorrer todos estes pontos, mas relativamente à periferia, que é de facto um obstáculo importante, que nos separa, no fundo, do resto da Europa, salientaria a importância do know-how logístico, do desenvolvimento do know-how logístico, o admitir a possibilidade de não embalar tudo aqui, enviar os produtos a granel e embalar mais próximo dos destinos finais e, finalmente, o de fomentar as parcerias no transporte. Eu tinha por trás deste slide um conjunto de exemplos interessantes, provavelmente apenas não resisto à tentação de mencionar, no caso do know-how logístico, coisas pequenas que estamos a fazer, mas em que esperamos mais tarde capitalizar. Por exemplo, todas as semanas estamos a mandar em pequeníssimas quantidades, mas há mais de 6 meses que o estamos a fazer, produtos, folhas jovens da Vitacres para Angola. E se me perguntam, é pelo valor que vendemos que estamos a fazer isto? Com certeza que não. Mas o facto de aprendermos a fazer esse transporte, de provarmos a outros clientes potenciais que nos batem à porta, de que temos no nosso cartão de visita a capacidade de fazer esse transporte, é uma vantagem competitiva tremenda. Outra e último exemplo nesta área do transporte. Fomos recentemente contactados e visitados por uma pessoa do Kuwait, que nos pediu para considerar a hipótese de vender as nossas folhas para lá. Ora, as nossas folhas têm tempo de vida aproximadamente 8, 9 dias a partir da data de embalagem. O que é que a experiência de Angola me permitiu fazer? Permitiu-me dizer a esse senhor do Kuwait, um sheik árabe, que nós até ao Dubai já sabíamos que conseguíamos ir,
Porque ir de avião para Angola ou ir de avião para o Dubai é exatamente a mesma coisa. Aliás, o tempo é muito parecido. E, portanto, daí já valeu a pena ter feito a experiência para Angola. O que é que eu ainda não consegui provar e lhe disse que iria tentar fazer? Para chegar do Dubai ao Kuwait, tem que se fazer um transbordo do avião para o caminhão, ter mais 13 horas de caminho e ter a certeza de que entre um meio de transporte e o outro, 50 graus de temperatura não estragam o produto. Vamos fazer, dentro de muito poucas semanas, essa experiência e digo isto apenas para ilustrar alguma ousadia que penso que devemos ter neste setor se queremos realmente provar que chegamos onde queremos. Finalmente, e termino aqui, quanto ao individualismo, acho que é ainda um obstáculo que temos que ultrapassar, muito menos hoje do que há um ano e meio atrás, conforme já dissemos, porque senão não estaríamos aqui nesta sala, mas o fomento das organizações de produtores e das associações de produtores, que não têm que ser necessariamente organizadas sobre a forma oficial, mas simplesmente como de parceria, que é aquilo que nós estamos a fazer na zona de Odmira, através da associação da ASA, na qual vejo aqui alguns colegas, são exemplos de colaboração que eu penso que vale a pena referir. E, sem vos maçar com números, mas com uma mensagem de coragem, de ânimo e de satisfação, algumas das coisas de que acabei de vos falar estão a ter como resultado o conseguir passar o EBITDA da empresa, que há 3 anos atrás era negativo e que agora já começa a ser solidamente positivo, e as margens a melhorar e com perspectivas de melhorarem daqui para a frente. Portanto, era isto. Peço desculpa porque alonguei-me mais do que devia. Muito obrigado.